Nós iniciamos esse ano com uma série, e hoje é o último encontro sobre esta série. Começamos muito bem o ano, porque o nome da nossa série é As Expectativas Divinas. Começamos bem o ano porque a gente começou pensando acerca do que Deus pensa sobre nós. Como seria tão extraordinário se os nossos movimentos comunitários, por exemplo, nós estivéssemos, antes de mais nada, pensando acerca do que Deus pensa de nós, e não o que a gente pensa e apresenta diante dele. Como seria tão extraordinário se nas nossas vidas diárias nós nos preocupássemos muito mais em pensar acerca do que Deus pensa dos nossos movimentos e das nossas atitudes, ao invés de apresentar a Ele as nossas agendas e esperar que Ele nos responda. Então nós começamos muito bem o ano. Nós começamos o ano pensando nele, porque no fundo é sobre Ele. O que faz com que eu e você estejamos aqui essa noite, o assunto é Ele. O tema é Ele, não eu e você. O que faz com que você diga que faz parte de uma instituição religiosa, uma igreja, é que, na verdade, a ideia central é sobre Ele e não sobre nós. Então a gente começou muito bem o ano. A gente começou o ano pensando em quem deve ser pensado. A gente começou o ano com a ousadia de dizer assim: Senhor, deixa eu tentar, através da leitura da palavra, entender o que o Senhor pensa e o que o Senhor espera de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude para que a gente possa verdadeiramente estar firmados neste movimento de olhar para Deus antes de olhar para nós. Há 2 domingos atrás, o Isaac deu início a essa série falando sobre justiça. A primeira expectativa divina de Deus para nós é a justiça de Deus. É que quando Deus olhar para mim e para você, que verdadeiramente Ele nos encontre em atos de justiça. Ele nos encontre sendo justos. Ele nos encontre praticando a lei de Deus que é justa. Que Ele nos encontre sendo justos com as pessoas e os nossos pares. Domingo passado, o Marcão trouxe para nós o segundo ponto dessa nossa caminhada sobre as expectativas divinas, falando sobre a misericórdia. Aí ele fez um recorte muito precioso, falando sobre o perdão. Misericórdia pelo ato de perdoar. Que verdadeiramente, que quando Deus olhar para mim e para você no decorrer desse ano, Ele nos encontre perdoando mais. Ele nos encontre amando mais. Ele nos encontre em atos de misericórdia mais misericordiosos. E hoje eu finalizo essa série falando sobre humildade. E é por isso que eu li esse texto, que serve de o campo para que a gente possa meditar sobre esse tema, quando o tema é humildade. Mas é interessante que o tema central desse texto não é humildade. O tema central desse texto é perseverança na oração. Porque Lucas já diz para nós no primeiro versículo que Jesus chamou seus discípulos e contou a eles uma história para que eles pudessem perseverar em oração. Então Jesus começa a contar a história para esses homens. Puxa, mas se o tema central não é perseverança, o que esse texto está fazendo aqui quando o assunto é humildade? É porque essa história que Jesus conta, as personagens que Jesus passa nessa história, é um banquete quando o assunto é humildade. E é por isso que a gente leu esse texto. Jesus começa dizendo e contando a história de um juiz injusto que vivia em uma determinada cidade. Na verdade, essa história é a história do drama de uma mulher. O drama de uma mulher viúva. E existe na Bíblia aquilo que os estudiosos chamam do quarteto da vulnerabilidade.
que é o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quem são essas pessoas? Essas pessoas eram as pessoas marginalizadas, essas pessoas eram pessoas necessitadas, essas pessoas eram pessoas no baixo escalão da sociedade, eram pessoas que precisavam constantemente de ajuda. E essa mulher era uma mulher viúva e fazia parte desse quarteto da vulnerabilidade. Era uma vulnerável. E Jesus, contando essa história, diz para nós que essa mulher, o drama dessa mulher é que Jesus não entra em detalhes o que realmente acontecia, qual era a perseguição sobre essa mulher, mas fato é que ela estava sendo perseguida, injustiçada por alguém. O drama dessa mulher é que ela vai constantemente se apresentar diante de um juiz injusto e clama para que esse juiz ouça a sua causa. Ouve a minha causa. Trate dessa situação, julgue essa sentença. E aí o texto continua nos dizendo que esse juiz, de tanto que essa mulher perturbou ele falou assim, eu preciso responder essa chata porque ela não me dá paz. Eu preciso responder essa mulher porque ela não me dá sossego. De tanto que essa mulher me importuna, eu tenho que responder essa mulher. E aí Jesus, usando esse exemplo, ele traz aplicação para os discípulos daquela concepção muito comum na Bíblia, do menor para o maior, para dar ênfase à história. Jesus diz assim, se esse juiz injusto, menor, ouviu uma mulher viúva, menor, quanto mais o Pai de vocês, maior, muito maior que esse juiz, vão ouvir os seus escolhidos, maior nesse sentido do que a viúva. Então Jesus trabalha o conceito do menor para o maior para enfatizar o seguinte e dizer simplesmente para os discípulos assim, vocês acham que vocês não serão ouvidos nas suas orações? Perseverem na oração que Deus vai ouvir vocês. Essa é a história, o que está por detrás dessa história, o que Jesus quis dizer com tudo isso. Mas como eu disse para vocês, essas personagens, elas são exemplos extraordinários quando o assunto é humildade. Vamos começar falando sobre explorar um pouco o juiz. Porque é muito interessante, é muito interessante esse tipo de tratativa sobre um determinado assunto. Definir o que é por aquilo que não é, pelo seu oposto. É um exercício muito bacana. Então eu quero falar sobre humildade. Então vamos definir o que não é humildade, fica fácil para entender. E aí o juiz entra com força aqui. Porque esse texto diz para nós que esse juiz ele era um homem que não temia a Deus. Em outras palavras, para esse homem o céu é o limite. Para esse homem nada o paralisa. Para esse homem não existe lei. Para esse homem não existe Deus acima dele. Para esse homem não existe valores dos quais ele precisa prestar conta. Este homem não temia Deus. Esse homem era dono de si, esse homem era o Deus de si. Esse homem mandava matar e mandava prender segundo as suas convicções. Este homem não temia a Deus. Para acabar de completar a característica desse juiz injusto, este homem também, ele não se importava com os homens, é o que o texto diz. E aqui tem uma questão muito interessante, que o texto original no grego nos ajuda e nos mostra uma questão muito bacana aqui. Essa palavra não se importar, ela vai aparecer em outras situações, em outros textos bíblicos, e a tradução vai ser não se envergonhar. A mesma palavra é traduzida porque ela tem essa conotação por detrás, mas tem um porquê disso. Quando os pais iam educar os seus filhos, no Antigo Oriente, na cultura, desde a época do povo de Israel,
Os pais, ao educar os seus filhos, quando o filho fazia alguma coisa de errado, o assunto era mais ou menos assim. Não é, filho, você violou uma norma do certo e do errado. A lógica não era pelo certo e pelo errado. A lógica era pelo constrangimento e pela vergonha. Então, quando o filho errava diante do pai, o pai não falava assim, você errou, porque você não fez o que deveria ser feito de certo, que era isso, isso, isso. A lógica da educação é a seguinte, o que você fez é vergonhoso. O que você fez é vergonhoso para a sociedade. O que você fez é vergonhoso para a nossa fé. É muito interessante nós pensarmos assim, essa forma didática de Deus trabalhar com o seu povo, para que a gente, e aqui fica uma dica para os pais, para que a gente eduque os nossos filhos pelo viés do constrangimento e da vergonha, no sentido de tentar entrar no coração dos nossos filhos com sentido e com significado. E não assim, você tem uma lista de coisas para praticar, de certo e de errado. Então, nesse sentido, este homem, ele não tinha vergonha das suas atitudes. Ele dava de ombros para as pessoas. Ele praticava os seus atos de injustiça e não estava nem aí para ninguém. Pouco importava para ele o que as pessoas pensavam. Esse homem, literalmente, é um exemplo absoluto de tudo que não é humildade. Esse homem era um poço de arrogância. Esse homem era Deus de si mesmo. Esse homem era o orgulho em pessoa. Aliás, fica a dica para os orgulhosos. O orgulhoso, em certa medida, é Deus de si mesmo. O orgulhoso, em certa medida, se acha Deus acima do seu par. O orgulhoso, em certa medida, sofre da síndrome de ser divino. O orgulhoso, em certa medida, é esse camarada que se acha que é o suprassumo e que está acima de muitas e muitas pessoas. O orgulhoso é o exemplo desse juiz. Se por um lado nós temos o exemplo negativo do que é a humildade, e a gente vê esse homem injusto, que não temia a Deus e não se importava com os homens, por outro lado se apresenta uma mulher, que conforme ela vai aparecendo na história de maneira muito rápida, com apenas 2 citações, a gente começa a perceber as manifestações de atos de humildade dessa mulher que nos chama muita atenção. O primeiro dela é que aparentemente Jesus já mostra logo de cara que essa mulher ela era uma mulher viúva. E como eu disse para vocês no começo, fazia parte de uma ala da sociedade que era injustiçada, que precisava de ajuda, que estava constantemente necessitando de alguma coisa. Geralmente a viúva é aquela que o arrimo da família não existe mais, então ela precisa de esmolas, ela precisa de doações, assim como estrangeiro, assim como pobre, assim como órfão. E aí quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, é um bom exemplo de humildade. Mas eu quero chamar a sua atenção para você tomar cuidado com isso. Porque o que faz dessa mulher um exemplo de humildade não é a sua situação social, mas é o movimento do seu coração. Humildade, gente, não tem cara. Humildade tem endereço. Humildade não é uma roupa que se veste. Não é um estado social que eu me encontro. Humildade é um movimento do meu coração que se nivela ao meu próximo, que veste a roupa do meu próximo, que se compadece do meu próximo e ajuda o meu próximo. Isso é humildade. Eu falo isso porque a gente cai nas ilusões de pensar que humilde é aquele que quando te vê, ele nem olha no seu rosto. Né? Ele fica assim, ele vai te pedir uma coisa, puxa, eu queria tanto pedir uma coisa para você, mas estou envergonhado. Esse cara é humilde, toma cuidado com isso. Eu já tive decepções de
de pessoas necessitadas, precisando de ajuda. E eu me movimentei, fui ajudar. Quando eu cheguei para ajudar, o cara falou assim: eu não preciso de ajuda. Você está me ofendendo desse jeito. E o cara precisando de ajuda. Você está me ofendendo com isso. Eu não preciso, eu não te pedi ajuda. Isso diz para nós que a humildade ela pode estar nas casas mais simples dessa nossa sociedade, quando também nos grandes palácios. Ou vice-versa. O orgulho pode estar na casa mais simples, mas também pode estar nos grandes palácios. Humildade não tem rosto, humildade não tem estética. Humildade não é o vulnerável, todo vulnerável é humilde, a gente cai nessa besteira. Então toma cuidado com isso. O que faz essa mulher humilde, um exemplo de humildade, não é o seu estado de ser viúva, mas é um movimento constante do seu coração. Esse é o primeiro ponto para nós. O segundo aspecto interessante também sobre a vida dessa mulher é aquilo que diz respeito que a gente é interessante nós pensarmos isso, uma coisa muito interessante. Essa mulher, ela estava resguardada pela lei. Isaías capítulo 1, versículo 17, Salmo 68, alguns versículos em Jeremias, a lei de Deus de maneira geral, ela dá amparo para esse quarteto da vulnerabilidade, onde Deus diz assim: cuide deste pessoal. Cuide desse pessoal. E, em linhas gerais, essa viúva, ela tinha um amparo da lei que dizia que ela deveria ser cuidada, que as suas questões deveriam ser tratadas, que ela deveria viver. Se ela estivesse passando por algum momento de injustiça, ela poderia ser cuidada e tratada. Ela tinha um amparo da lei. Essa viúva poderia muito bem chegar lá diante do tribunal e falar assim, dar a famosa cartada que a gente diz: eu reivindico os meus direitos, porque a lei diz isso, isso, isso. E chegar lá com o peito estufado e falar assim: se vira, a lei diz isso, eu reivindico os meus direitos. Só que essa mulher, ela não fez isso. Essa mulher pediu. Essa mulher pediu por favor. Essa mulher, ela se humilhou. Ela não reivindicou. Isso diz uma coisa muito interessante para nós. O humilde não reivindica. O humilde pede por favor. O humilde não faz uso dos seus cargos para tirar vantagem, ou para pedir favor, ou para, sei lá, sobre ninguém. Ele pede por favor. Uma vez entrevistaram um grande estadista e perguntaram para ele assim: qual é o grande desafio do cargo que você ocupou durante 4 anos? Ele disse assim: o grande desafio é lidar com o poder. Porque eu fiquei durante 4 anos e não precisei abrir uma porta. Eu ia a determinado país, pisava no aeroporto, já tinha milhares é exagero, né? Mas tinha centenas de policiais me esperando. Batedores me carregavam do aeroporto até o hotel, não pegava trânsito, estava tudo liberado. Chegava no hotel, as melhores comidas estavam postas para mim. Eu entrava em toda e qualquer reunião, as pessoas se levantavam para mim. Eu fiquei durante 4 anos sem nem sequer abrir uma porta. A coisa mais difícil de lidar é com o poder. Isso é a coisa mais difícil de lidar. E a nossa sociedade, isso é um grande desafio para nós, principalmente nós que se diz não, que somos cristãos. Vou melhorar aqui. Porque a nossa sociedade, ela faz escola com isso. Porque os nossos cargos, os nossos títulos, automaticamente vão colocando a gente em determinadas posições sociais.
E que se a gente não tomar cuidado, a gente vai olhando e vai olhando sempre as pessoas por baixo. A gente está acima de determinado fulano. Eu começo office boy de uma empresa, daqui a pouco eu sou diretor. O office boy para mim está abaixo de mim. Os títulos acadêmicos, tantas e tantas coisas vão fazendo de nós sermos cada vez mais achando que nós somos maiores e melhores que os outros. Quantos de vocês já não passaram por isso? Eu já passei. Pastores que chegam em determinado lugar, em determinado congresso, e está cheio de estacionamento, ele para lá, fala assim para o irmão que está lá servindo, debaixo de chuva: deixa a chave do meu carro, se vira para estacionar, porque eu sou pastor e você se vira aí. Você precisa fazer isso para mim, olha, precisa arrumar um lugar para mim aí no estacionamento, porque eu sou pastor fulano de tal, pastor da igreja tal, conheço fulano de tal. Esse assunto a gente está cansado de conhecer, de ver, de ouvir. Pessoas dando carteirada nos outros pelos títulos que têm. O humilde não dá carteirada, o humilde não reivindica. O humilde não toma o subterfúgio do que tem para tirar vantagem sobre o outro. O humilde sempre pede por favor. O humilde sempre fala: por favor, você pode me ajudar. O terceiro aspecto dessa mulher muito interessante é que vocês têm noção o que era uma mulher invadir um ambiente de jurisprudência, um ambiente de tribunal, como essa mulher estava enfrentando. Mulher não tinha direito de voz em um ambiente de jurisprudência. Teria que ter um homem para ser o representante dela. Uma mulher viúva, então, esquece. Vocês têm noção, porque o texto diz para nós que essa mulher ela não foi uma vez, ou pelo menos deixa entender. Ela não foi uma vez, ela não foi duas. Porque o juiz diz assim: eu vou atender essa mulher, porque essa mulher me perturba tanto que eu vou atender essa mulher. Vocês têm noção do desafio que essa mulher tinha pela frente para poder ir até esse juiz e pedir a sua causa diante desse juiz? Isso me mostra uma coisa muito interessante. Essa mulher ela era ousada. Essa mulher ela era determinada. Essa mulher não tinha medo de cara feia. Essa mulher não tinha ambiente de hostilidade para ela. Essa mulher encarava e desbravava tudo. Porque se ela fosse uma mulher passiva, ela não teria voz. E aí mais uma coisa que chama atenção quando o assunto é humildade. Humildade não é sinônimo de passividade. Pessoas podem ser extremamente engajadas e serem humildes. E aí a gente cai nessa cilada, né? Porque geralmente é assim. Imagine que tem um ambiente, né? E todo mundo está meio assim: o que a gente faz? Precisa resolver isso aqui, mas não consegue fazer. E aí o engajado geralmente chega e fala: gente, vamos fazer, vamos montar, vamos. Aí mexe um, mexe outro, mexe um, mexe outro. Essas pessoas, muito difícil elas não tomarem conta do ambiente. Muito difícil elas não liderarem um ambiente. Muito difícil elas não chamarem a atenção no caso de assim, vamos seguir ali, porque está indo. Aí a gente fala assim: aquela pessoa é muito, muito arrogante. Não, aquela pessoa é engajada. Aquela pessoa é engajada, aquela pessoa é determinada, aquela pessoa corre atrás, aquela pessoa faz as coisas acontecer, aquela pessoa tira as coisas da frente, aquela pessoa resolve. Não quer dizer que porque ela é assim e porque ela chama atenção, que ela não seja humilde. E aí às vezes você vai conversar com essa pessoa é um poço de humildade. E para nossa surpresa, o contrário também às vezes é sempre verdadeiro. O quietinho e o passivo, você vai conversar com o cara é um poço de arrogância, se acha a última bolacha do pacote. Então tome cuidado, porque humildade não é sinônimo de passividade. Eu brinquei aqui às 11 e vou brincar de novo com vocês. Lembra do rostinho do gatinho do Shrek? Quando ele quer pedir alguma coisa, aí ele abaixa a orelhinha, né?
o olho dele fica desse tamanho, começa a lacrimejar, ele fica assim, pega o boné dele assim, o chapéu dele faz assim. A gente pensa que isso é sinônimo de humildade. Não se iluda com isso. Não se iludam com isso. Pessoas podem ser extremamente engajadas, bem resolvidas, determinadas, tiram as coisas da frente, vão para cima e continuam sendo humildes. Gente, o que mais eu queria dizer para vocês sobre tudo isso que eu estou falando? E aqui eu preciso parar, respirar. E essa é a parte mais importante daquilo que eu quero dizer para vocês nessa noite. O texto diz para nós que esse juiz era injusto e nós exploramos bastante as características desse juiz. O quanto esse homem era difícil, o quanto esse homem não estava nem aí para ninguém. Nós já definimos bastante isso aqui e tentamos alinhar bastante essa questão. Como entrar no coração de um homem desse? Como entrar no coração de um juiz como esse? Como essa viúva poderia entrar no coração desse homem? Eu vou apelar pela lei de Deus. Esquece, ele não teme a Deus. Eu vou dizer, a lei de Deus diz isso, ele vai falar, dane-se, desculpa a expressão, mais uma vez. Eu não temo a Deus. Eu vou apelar para o meu estado social, para a minha situação e dizer, olha, você não está vendo a minha condição? Eu não tenho como recorrer. Você não está vendo isso? Ele não se importa com ninguém. O único meio de entrar no coração desse homem seria pelo suborno. E nem isso ela tinha condições, porque ela não tinha condições financeiras para fazer isso. Tanto que o texto diz para nós que a mulher só foi atendida porque ela estava perturbando ele. Só por isso. Por nenhum momento ele pensou em absolutamente nada. Ele só atendeu a mulher para ele ter paz. Ele, sendo ele, tudo para ele, tudo vem para ele, é tudo para ele. O drama dessa mulher é como entrar no coração desse homem. Como podemos entrar? Como essa mulher poderia ter entrado no coração desse homem? E aí é isso que eu queria trazer para vocês. Essa mulher, ela não tinha outra opção, a não ser se humilhar para esse homem. Essa mulher não tinha outra opção. A única coisa que restava para essa mulher era se humilhar para esse homem, era se prostrar para esse homem, era se ajoelhar para esse homem. Não tinha outro jeito. Por que isso é importante, gente? Porque eu espero que, do fundo do meu coração, quando as expectativas divinas para nós e quando Deus nos encontrar em estado de humildade, se humilhando diante dEle, que a nossa humildade não seja fruto de falta de opção. É muito comum a gente ver as pessoas se humilhando em estado de humildade quando elas foram quebradas por Deus. Quando a enfermidade que médico nenhum consegue dar conta bate a porta. Quando o cargo da empresa que trazia sustento para casa não tem mais. Quando ele já recorreu a todos e todos meios e caminhos e não encontrou solução. Aí ele se lembrou que Deus pode fazer algo. Então ele se humilha. Ele se humilha por falta de opção. Ele se humilha porque todos os cartuchos dele foram queimados e ele precisa se humilhar. Então ele vai em estado de humildade, fica ali, Pai, atende a minha causa, Senhor me ajuda, Senhor cura, Senhor trata, Senhor traz pessoas, movimente pessoas, enfim, os exemplos se multiplicam. Eu espero que do fundo do meu coração, os movimentos meu e seu,
das expectativas divinas quando o assunto for humildade. Eles não sejam por isso, por falta de opção. Porque Deus é a última saída que eu encontro. Aonde eu quero chegar com vocês? Eu espero definitivamente que as expectativas divinas de quando Deus olhar para mim e para você, Ele nos encontra em estado de humildade. Se isso for fruto de um constrangimento da sua graça. Se isso for fruto do constrangimento da sua graça. Eu vou explicar, vocês vão entender melhor esse conceito aqui. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz que Jesus, não tomando para si o fato de ser Deus, não carteirando ninguém nessa terra, dizendo assim, eu sou divino, eu sou melhor que vocês. Jesus, não tomando para si o fato de ser Deus, decidiu se humilhar, tomar forma humana. Trouxe para nós o maior princípio de humildade, porque Ele se colocou e se nivelou ao meu nível e ao seu. Porque humilde é aquele que se nivela ao outro. Então Jesus é aquele que, não tomando para si o fato de ser igual a Deus, de ser o próprio Deus, se esvaziou e tomou forma humana. Mas Ele quis descer um pouco mais. Ele quis ser humano e quis ser servo. Ele quis servir aqueles que eram tão menores do que Ele, mas Ele quis servi-los. Quis descer mais. Além de tomar a forma humana e de ser servo, Ele quis morrer numa cruz. Filipenses capítulo 2, depois lê lá. Ele foi descendo. Por mim e por você, Ele foi descendo. Por mim e por você, Ele apanhou. Por mim e por você, Ele foi traído, até pelos seus melhores amigos. Por mim e por você, Ele sofreu. Por mim e por você, Ele foi cuspido na cara. Por mim e por você, Ele sentiu todas as dores daquela cruz. A pergunta que eu te faço: como não se humilhar diante de um Deus desse? Como não se prostrar e falar assim, Senhor, não dá, não dá, diante de um Deus assim? Definitivamente, o desejo do meu coração é que Deus veja nos nossos movimentos de humildade, nós nos humilhando, porque olhamos para Deus e nós somos constrangidos pela sua graça. Que definitivamente seja assim. Como? Porque é um desafio muito grande, né? Porque, na verdade, para que se humilhar nesse sentido para um justo juiz? Para que se humilhar para aquele que está lá do outro lado, é aquele que tem prazer em me abençoar? Para que se humilhar para aquele que me ama? Para que se humilhar para aquele que me chama de filho? Para que se humilhar para aquele que, quando não me responde, ele não me responde porque ele quer me preservar? Para que se humilhar pedindo, nesse sentido, se aquele que está do outro lado é aquele que tem prazer em me dar todas as coisas? A gente vai se humilhar para aquele que não quer dar, que bate o pé e de alguma maneira eu preciso entrar no coração. Para que se humilhar para um justo juiz? Para que se humilhar por um Deus que se apresenta para nós como Pai? Não faz sentido. Eu olho sobre essa concepção, a gente pensa, por exemplo, a concepção de que Deus
Existe uma expressão muito bela na Bíblia que diz que Deus é tardio em irar-se. A ideia por detrás do tardio em irar-se é assim: você merecia a sentença. Então Deus olhou e falou assim: não, eu vou deixar essa sentença de lado por enquanto, em seu favor. Ouvindo um comentário, eu gostei muito dessa ilustração que um rapaz trouxe, um estudioso. Ele disse que tinha um homem, comandante estava para invadir uma cidade, e o exército dele era poderosíssimo, e a cidade que ele ia invadir não dava nem para o cheiro. Em 5 minutos ele ganharia a guerra. Mas esse homem falou assim: vamos parar por um tempo. Vamos deixar 3 dias. Esperar 3 dias para ver se a ficha deles cai. De repente eles tomam consciência que a gente é mais poderoso do que eles. E eles estendem a bandeira da paz. A gente entra naquela... Não dê certo isso. Nosso Deus é assim. Nosso Deus é tardio em irar-se. Deixa eu tirar um pouco a minha mão. Deixar um pouco de lado. E vamos esperar nesse movimento, quem sabe a ficha sua aí não caia. Como não se humilhar diante de um Deus desse? Como não se humilhar diante de um Deus que tinha toda a possibilidade e todo o subterfúgio para que a primeira vez e a primeira pisada na bola que você deu sentenciar você, e ele não faz. Se naquele dia que você levantou azedo, querendo matar meio mundo, e você lembrou daquele cara que te fez mal e você começou a bravejar contra aquela pessoa, a lançar palavras para aquela pessoa. Se Deus fosse trabalhar com a justiça dele sobre a tua vida, a pergunta que eu te faço: aonde você estaria agora? Aonde você estaria agora? Se Deus fosse julgá-lo pelas suas atitudes e fosse retribuir a você com a justiça dele, não estou falando que é com injustiça, com justiça. Se ele fosse retribuir com justiça, aonde você estaria? Aonde eu estaria? Onde nós estaríamos agora? Como não se dobrar? Como não reverenciar? Como não se humilhar para um Deus desse? Como não dizer assim: Senhor, eu entrego meus pontos, eu não dou conta. Não resta muita coisa para mim a não ser dizer: me perdoa, eis-me aqui, me submeto à tua vontade, eu me desmancho diante de ti. Eu espero definitivamente que, quando Deus nos encontrar nesse estado, Ele nos encontre como fruto de uma reflexão, de olhar para a sua graça, e não tem como olhar para a graça de Deus e não sermos constrangidos. Não tem como. É o efeito dominó, né? É olhar, contemplar, ao contemplar ver a graça, quando vejo a graça eu me constranjo porque eu não mereço, ao me constranger eu me ponho de joelhos, ao me pôr de joelhos eu me ponho em estado de humildade. E quando eu me ponho em estado de humildade, automaticamente eu visto a roupa do outro. Automaticamente eu falo assim: caramba, que traste que eu sou. Que Deus me faz tanto e eu não faço nada por aquele. E aí os nossos movimentos de humildade contra os nossos próximos vão aparecendo e vão surgindo nesse sentido. Irmãos, em nome de Jesus, eu espero que esse ano de 2024 a gente aprenda a ser mais contemplativos. A gente aprenda e policie os nossos olhos para olhar para Deus. Que neste ano a gente possa perguntar o que Deus pensa.
Meu Deus, eu estou nessa igreja, preciso fazer isso, preciso arrumar isso, preciso fazer isso. O que eu faço? Antes pergunta para Deus o que Ele quer fazer. Poxa, eu estou no ministério da diaconia e preciso desdobrar aquele negócio, aquela situação. O que eu tenho? O que eu faço? Pergunta primeiro para Deus o que Ele quer do ministério da diaconia. Eu estou aqui, Pergunta para Deus o que Ele quer de você enquanto homem e uma mulher que se diz cristão, que serve a Jesus Cristo de Nazaré. Pergunte para Deus o que Ele quer de você. Que esse ano você seja mais contemplativo, que esse ano você se debruce aos pés do Senhor, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha igreja? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer de mim enquanto amigo daquele irmão? O que o Senhor quer de mim enquanto naquela empresa? O que o Senhor quer? Mas a gente se perde nos nossos movimentos. Senhor, aqui está a minha agenda. Faz isso, Pai, faz isso, me ajuda nisso, faz isso por mim. Pare de olhar para você e passe a olhar para Deus. Por isso que eu disse que nós começamos bem esse ano, olhando para Deus e não para nós. Porque os nossos movimentos é olhar para nós, os nossos movimentos é olhar para nós, para as nossas agendas, colocando Deus para responder às nossas agendas. Olha para Deus, que em nome de Jesus, você volte os seus olhares para olhar para Deus. Procure perguntar para Deus, pela ousadia do Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor pensa? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer fazer com a nossa igreja? O que o Senhor quer fazer com os nossos movimentos? Se você fizer isso, você vai ser constrangido pela graça. E quando você for constrangido pela graça, você vai dobrar os seus joelhos. E quando você dobrar os seus joelhos, você vai pedir perdão. E quando você pedir perdão, você vai recosturar pontes. Quando você recosturar pontes, você vai ser um exemplo de cristão nessa terra. Em nome de Jesus, que esse seja o nosso movimento, expectativa divina de Deus para mim e para você, quando o assunto é humildade. Olhe para mim, pergunte para mim o que eu espero. Olhe para Deus, Ele vai descortinar para você como Ele te trata, como Ele cuida de você, mas você não vê, né? Deus está lá sentado na sala, você entra, sai, Ele está lá esperando por você, e você entra e sai, e nem puxa a cadeira para falar com Ele. Deus está na sala te esperando, com a mesa posta, esperando que você sente, que você fale com Ele, que você abra o coração. Você entra na sala, vai embora e não troca uma palavra com Ele. Senta para ouvi-lo, senta para escutá-lo. Ouça o que Ele tem para te dizer. Ouça aquilo que Ele quer te dizer. E deixa que Ele te conduza, e deixa que a graça de Deus vá te constrangendo, deixa que a graça de Deus vá te quebrando, deixa que a graça de Deus vá te moldando. Se humilhe diante de Deus nesse sentido. Que a sua humilhação não seja opção por falta de opção, mas por constrangimento da graça de Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, como a gente é pequeno, escravos do tempo e da nossa agenda, como seria bom ficar esses poucos segundos de silêncio agora, durante um bom tempo. Porque nesses momentos de silêncio a alma se aquieta. O coração se silencia. Os desejos caídos da nossa alma começam a ser silenciados. E a partir daí a sua voz começa a ser ouvida.
Ah, Senhor, que preciosidade é ouvir a Tua voz. Mas a gente não tem noção disso. Porque a gente está muito ocupado com a gente mesmo. Nós estamos preocupados demais com as nossas agendas. E nós nos esquecemos de olhar para Ti. Mesmo assim, diante de tudo que nós somos, ao nos deparar contigo, Senhor, o Senhor nos trata de maneira tão sublime. O Senhor nos trata com tanto carinho. O Senhor tem tanta paciência e insiste tanto em nós. Ah, Senhor, o que fazer diante disso, a não ser se humilhar? A não ser se prostrar? A não ser te pedir perdão pelos nossos pecados? A não ser te pedir mais uma chance para recomeçar? Pai, aqui está a Tua igreja. Aqui está o Teu povo, que representa o Teu nome nessa cidade. Aqui estão pais que representam o Teu nome nas suas famílias. Aqui estão cidadãos que representam o Teu nome onde eles estão inseridos. Senhor, nos ajude a fazer o bom uso desse nome. Nos ajude a estar em estado de humildade diante de Ti. Vestindo a roupa do outro, nos colocando no lugar do outro, servindo ao outro com intensidade, como se estivéssemos servindo a nós mesmos. Ah, Senhor, ousamos em pedir a Ti, nos constranja com a Tua graça. Destrói, Senhor, mesmo as nossas convicções equivocadas, por mais que isso doa para nós. Dissolva mesmo, Senhor amado, os nossos castelos, por mais que isso dê trabalho. Que esse ano de 2024 a gente possa estar de joelhos no chão. Que nós possamos nos encontrar de joelhos dobrados diante de Ti. Pai, tenha misericórdia de nós e nos constranja com a Sua graça. Porque só assim nós seremos transformados à imagem e à semelhança do Seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que foi falado e feito neste lugar. Obrigado pelos louvores, pelas orações, pelos avisos, por tudo que foi feito aqui. E que, de alguma maneira, tudo isso tenha sido um movimento de glorificar o Teu nome. Que o grande amor de Deus, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.